Boa noite, irmãos, graça e paz. Ai, um pouquinho nervosa, mas vamos lá. Vai de costume, né? Então, irmãos, o que hoje que eu trouxe aqui está em 1 Coríntios 12. 12. Vamos ler o 12 e depois a gente vai decorrer, né, até o 27. Amém? Então, diz assim, né, no capítulo 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são só um corpo, assim é Cristo também. Aí o que o texto da mensagem, né? Somos membros do corpo de Cristo. A gente sabe o papel que a gente vai exercer no corpo de Cristo, cada um de nós. Então, aqui, né, eu anotei algumas coisas que diz assim, olha, a igreja é o corpo de Cristo. É o corpo de Cristo na terra. Cada um de nós, como membros da igreja, tem um papel a desempenhar. No corpo, o corpo humano, cada uma parte, ela é essencial. Ela tem todo o corpo, ele tem uma função, os membros têm uma função. E no corpo de Cristo, que somos nós, a igreja, também temos uma função. Então, aqui eu anotei uns pontos aqui, né, que vai até o 27, que diz assim, ó, da mesma forma, no corpo de Cristo, cada crente é chamado a cumprir a sua função, independente da função ou do dom que tenha. Então, independente da função, do dom que nós temos uma missão a cumprir, temos uma missão, um nosso papel nesse corpo. E também aqui também fala, né, da unidade do corpo de Cristo, que vai do 12 a 13, que diz assim, eu não vou ler o texto, mas aí os irmãos depois vão lendo os textos, para não ficar muito longo, né? E para mim não me atrapalhar mais. Todos nós, apesar das diferenças, fomos batizados num só Espírito. Fazemos parte do mesmo corpo. Não importa a função que temos, todos somos essenciais. E cada membro é diferente um do outro, mas eles se completam. E em Coríntios 12, 14, diz assim, né? E Paulo explica que as diferenças fazem parte, porque as diferenças fazem nós entendermos como que funciona todos os membros, o corpo de Cristo. Então, não é porque nós temos diferenças de dom, de papéis, que um vai ser menos que o outro. Todos nós completamos Todos nós completamos o corpo de Cristo. Então, aquele que está fazendo o seu papel, ele pode ser só o porteiro, o outro pode ser só o que vai limpar o banheiro, o outro pode ser qualquer um. Então, todos nós temos um papel importante no corpo de Cristo. E aqui diz assim também, né? Paulo explica assim, ó, que nós, na nossa diferença, que nós somos importantes também, dentro das nossas diferenças, na igreja, nem todos terão o mesmo dom ou chamado, mas todos são vitais para o funcionamento saudável do corpo de Cristo. Somos vitais para o funcionamento do corpo de Cristo. E a diferença de dons é uma bênção,
é uma bênção de Deus, porque as diferenças permitem a entender a necessidade da igreja. Nós, como membros do corpo de Cristo, que Cristo é o cabeça, nós estamos entendendo mesmo qual é o nosso papel dentro do corpo de Cristo? Nós estamos fazendo a nossa parte? Como que a gente está dentro desse corpo? Qual parte que nós estamos travando? Qual parte que nós estamos indo? Qual parte? Então, diz aqui, né, do 12, do 21 a 26, no mesmo 1 Coríntios 12, né, 21 ao 26, que fala da unidade de Cristo. A verdadeira vida cristã em comunidade envolve carregar os fardos uns dos outros, se alegrar com os outros e se alegrar na vitória com os outros. Cristo é a fonte da direção. É a fonte da direção da vida. E Cristo, ele sendo cabeça, ele vai nos comandar, vai nos orientar, vai nos mostrar o que fazer, desde que nossos membros estejam ligados na cabeça. E ligado na cabeça, que é Cristo, influi muita coisa. Se a gente está em obediência, ou se a gente está vindo só aqui sentar e ouvir o pastor falar. O pastor falou várias semanas sobre a marca de Deus em nós, se nós temos a marca, para nós poder ver, fazer uma análise em nós mesmos, para ver se a gente tem a marca de Cristo. Então, fazer parte e ser comandado pela cabeça, que é Cristo, envolve muita coisa. Não é só ouvir, sentar, ouvir e sair. Envolve muita coisa, envolve a obediência a Deus em tudo. E a nossa submissão a Cristo é fundamental para que a igreja seja eficaz em sua missão, que é levar Cristo ao mundo. É esse o papel do corpo de Cristo. Se a cabeça está no corpo, se a cabeça não está no corpo, se a cabeça não está no corpo, não estamos ligados, estamos mortos. E como fica o ID? Como fica o ID? Pregai o Evangelho. Nós somos luz. Nós temos a obrigação de levar a luz. A luz, quem é? Cristo. Nós temos a obrigação de fazer isso. A igreja tem essa função de levar o nome de Cristo avante. Então, aqui está assim, né? O corpo não está ligado, estamos mortos. E como fica o ID? Como fica o ID? É verdade, estamos fazendo mesmo o nosso papel? Devemos orar uns pelos outros, pedindo a Deus para que fortaleça cada membro na sua função. A gente tem que orar uns pelos outros, porque, às vezes, um é tão assim, né? A gente demora tanto para perceber alguma coisa, e, às vezes, a gente critica alguém, critica algo, né? Mas nosso papel não é esse. O nosso papel é orar para que Deus mostre para aquele qual é o papel dele dentro do corpo de Cristo. Então, se a gente... Imagine o nosso corpo. Imagina, você tem tanta coisa para fazer em casa. Aí a sua perna vai para o lado esquerdo, a outra vai para o lado direito, o braço quer lavar louça, o outro quer lavar roupa. Qual das coisas que você vai desempenhar? Nenhuma. Você não vai sair do lugar. E assim é a igreja. Um membro indo para lá, outro indo para cá, fazendo a sua própria vontade, a igreja não cresce, a igreja não vai. Entendeu? Porque a gente tem que fazer o nosso papel.
independente de tudo, independente de um estar sentado do esquerdo, o outro está sentado do direito, o outro está lá no fundo, um tem um jeito, outro tem outro, cada um de nós temos um papel. É orar um pelos outros e ser membros do corpo de Cristo. Então, ele diz assim, né, para a gente orar um pelos outros, fazer a nossa parte. E, assim, os membros de Cristo estão ligados à cabeça. Se nós estamos ligados à cabeça, nós vamos cumprir o nosso papel direitinho. Então, é um caso para a gente refletir. Será mesmo que somos membros do corpo de Cristo? Estamos mesmo refletindo bem lá no fundo, se nós estamos sendo obedientes à palavra de Deus. Obedientes à palavra de Deus, não é obediente, porque o pastor falou isso, eu tenho que fazer porque o pastor falou que é para fazer. O pastor não gosta de tal coisa, o pastor quer isso. Não, é obediência a Cristo. Porque se você obedecer a Cristo, todas as outras coisas vão ficar fácil. Você vai ter olhos diferentes para a missão da igreja, para a palavra de Deus. Você vai saber o que você vai fazer, você vai saber para onde você ir, o que você vai falar para um vizinho, o que você vai falar para um ente querido, como você é no seu trabalho, como você é na tua casa, como que você é fora daqui. Então, por isso, nós temos que ter essa certeza dentro de nós. Se nós somos o corpo de Cristo, aquele que vai fazer cada coisa, ele vai estar sendo dirigido por Deus, por Cristo. Se ele vai pegar esse papel e pôr aqui, ele está ligado na cabeça, então, Cristo fez ele colocar o papel aqui. Então, muita coisa pode ser amenizada na nossa vida, porque Cristo, ele veio para nos ajudar. Cristo quer fazer as coisas para a gente, mas a gente fica teteando, indo para um lado, indo para o outro, indo para um lado, indo para o outro, e não se ajunta, não se ajunta no corpo de Cristo, não se ajunta. Então, ele fala para a gente orar. A gente entra no nosso quarto e vai orar. Ele fala assim, tem a palavra que fala assim, entra no seu quarto, fecha a porta e ore, porque em secreto o Pai te vê. Ele não fala que em secreto o Pai te ouve. Ele te vê. Ele contempla a intenção do seu coração quando você ajoelhou. Você ajoelhou para orar? Às vezes vai assim roboticamente. Eu vou orar porque eu tenho que orar. Mas não adianta, você só vai gastar tempo. Você só vai gastar tempo, saliva, porque ele está contemplando o desejo do seu coração, a intenção do seu coração. Então, quando você entra no seu quarto e você fecha a porta, ele está te vendo. Então, ele não está te vendo só lá, ele está te vendo em todos os lugares. Né? Então, a gente tem que assumir o nosso papel, e não importa o qual grande ou pequeno que consideramos o nosso papel. Deus nos dá dom específico para servirmos uns aos outros. E, ao buscar Deus em oração, pedimos discernimento. Como melhor contribuir para o crescimento e edificação do corpo de Cristo? Então, vamos pedir a Deus para que Ele nos ajude a entender o nosso papel, para que Ele ajude a cada um de nós entender qual é o nosso papel dentro do corpo de Cristo, para que a gente possa fazer o nosso papel com excelência, para que a gente possa cumprir o ID que Ele pediu para que a gente fizesse com excelência, porque não é só da boca para fora por conhecimento, e sim porque a gente está sentindo aqui dentro de nós a presença de Deus. Aleluia. Então, vamos fazer o nosso papel. Amém, irmãos? E é esta palavra que eu trouxe essa noite. Amém?
Então, oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, peço a Ti, Senhor, nessa noite, que, primeiramente, eu Te agradeço por essa palavra, Senhor, porque não é só ministrada dentro da igreja, ministrada primeiro em mim, Senhor. Então, eu agradeço a Ti, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. Eu Te agradeço porque o Senhor tem nos conduzido a cada dia, Pai, abrindo os nossos olhos, Senhor. E peço a Ti, Pai, por cada um dos nossos irmãos, Senhor, que o Senhor venha abrir os nossos olhos, venha mostrar qual é o nosso papel dentro da igreja, no corpo de Cristo, Senhor, que nós possamos fazer isso com excelência, com amor no coração, com humildade, Senhor, para com todos os irmãos. Para que a gente venha olhar para os nossos irmãos, Senhor, com aquele amor no coração, com a humildade, o amor que vem de Ti, Pai, é o que nós Te pedimos, Senhor. Ó Pai querido, nós entregamos, Senhor, em Suas mãos, Pai, todos os nossos irmãos que estão aqui, Pai, todas as famílias representadas, Pai, que as Suas bênçãos, Senhor, alcance a cada um, Pai, e em nome de Jesus eu peço, amém.